quando começamos o ano passado, nós não imaginaríamos que passaríamos e viveríamos algumas coisas que passamos e vivemos. E hoje nós estamos aqui e o mesmo Deus que esteve conosco no último domingo do ano passado é o mesmo que está conosco hoje. É o mesmo que segurou na nossa mão, é o mesmo que abriu as portas, é o mesmo que nos acompanhou e esteve conosco, e nós estamos alegres e felizes por isso. Hoje nós estamos dizendo ao Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado para com a nossa vida por um ano inteiro. E esta igreja é grata a Ti por tudo que o Senhor tem feito a nosso favor. E a palavra que Deus colocou no meu coração para que nós possamos refletir hoje à noite, no último domingo do ano, foi essa aqui, ó. Terrestrialização do pensamento. Tornar o pensamento mundano. Terrestrialização do pensamento. É tornar o pensamento do homem focado apenas no mundo. Focado apenas nas coisas daqui. Isso é um trabalho maligno. Por que ele não quer que você pense em outras coisas, a não ser as coisas daqui? Porque ele vai tirar você de Deus. Pastor, lá vem o senhor com essa conversa de novo. Pois é. Terrestrialização do pensamento. Seu pensamento é espiritual ou é mundano? Quando eu digo mundano, eu não estou dizendo coisas erradas. Quando eu estou dizendo mundano, é no seu pensamento, nos seus desejos, nos seus objetivos, só tem coisas terrenas. Por exemplo, você não pensa, quando eu morrer, para onde eu vou? Que devia ser a primeira coisa que deveríamos pensar. Segundo, se eu morrer, eu estou salvo ou salva? Você não pensa nisso. Mas por que você não pensa nisso? Porque há um sistema trabalhando para você pensar somente nas coisas daqui. Por exemplo, você vê os homens falando sobre a face da terra, é como se eles fossem viver 300 anos. E o homem vive quantos anos? No máximo. Moisés está ali, cremos que ele vai chegar a mais de 100. O seu Mauri está com 87 já, ou 85. Mas, meu amigo, termina por aí. A maioria das pessoas estão indo embora com 80, 85, outros menos. Tinha um guitarrista que eu gostava dele, Joe Cooker. E ele morreu aos 70 anos de idade, um câncer maligno, terrível, destruiu a vida do cara. E eu olhando, e eles estão morrendo, mas eles estão indo para onde? Eu não gostava da forma de viver dele, porque ele vivia como um homem vendido ao pecado, portanto era um homem que se destruía. E ele teve 3 aparições, ele apareceu para o mundo, você acha que você não lembra muito dele? Não tem por que lembrar também. Mas ele lançou um cover dos Beatles, uma música dos Beatles, e ficou famoso. Daí ele entrou em declínio por causa das drogas, depois voltou novamente com outra roupagem, outro visual, fez sucesso, caiu de novo, voltou de novo, e aí estava se segurando, mas agora morreu. E assim, outros grandes homens na música, na política, na história, foram embora. Mas o grande problemático é que todos eles só pensam no aqui e agora. Porque o sistema mundano que está aí, ele faz você pensar nisso. Ele faz você pensar assim, eu vou viver 500 anos. Você não pensa que pode morrer amanhã, jamais. Ele trabalha para você pensar que você vive 500 anos aqui. Segundo, ele não deixa você pensar na outra vida. Não deixa, você não pensa, você só pensa nessa. É focado nessa aqui, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Quando olhar, morreu, pronto, não se preparou para outra vida. Esse é o sistema que nós estamos aí. Então guarda essa palavrinha. Terrestrialização do pensamento. Coração cativo, preso ao sistema. Vamos lá, próximo ponto. A terrestrialização do pensamento é um trabalhar maligno para tirar Deus do coração do ser humano. Você pensa em Deus? Claro que todo mundo fala em Deus, mas eu perguntei se você pensa. Falar em Deus, você vai dizer, Deus falou comigo? Eu sei que Deus está aqui, Deus me ouve. Que garantia tu tens que Deus te ouve? Que garantia você tem? Não, porque eu falo, quem sabe se é Deus mesmo que está fazendo a sua vontade? Ah, porque eu queria isso, Deus me deu. Você não quer saber de Deus, não ora, não lê, não obedece, não ama, faz tudo que você acha que deve fazer e você está dizendo que é Deus que está fazendo isso na sua vida. Você está redondamente enganado. 1 João 5,19, todo mundo sabe esse texto de cor, não sabe? Então vamos lá. Vamos aprender a encontrar os livros na Bíblia. Ah, para aí, não abre agora não. Deixa eu fazer uma pergunta mais bacana ainda sobre o tema. Você sabe onde fica 1 João? Não. Cuidado que você pode estar dentro do terrestrialização do pensamento. Ele não quer que você saiba onde tem nada da Bíblia. Quanto mais um livro de 1 João. Já vamos começando a ajeitar a nossa vida, né? 2015 já tem um monte de etapas aí para a gente chegar. Vamos lá? 1 João 5,19. 1 João 5,19 diz uma frase bacana. Antes que você diga que isso é mentira, porque você já viu o padre Quevedo dizendo, olha o que a Bíblia diz. E se sabemos que somos de Deus, você entendeu essa palavrinha? Todo mundo está no... Que mundo é que ele está falando? Qual é o mundo que ele se refere? Todo o mundo está no maligno. O que é que isso está dizendo para nós?
Ele está dizendo para nós que o sistema que comanda o mundo é alimentado por força maligna. Então, quando você olhar os sistemas que estão acontecendo no mundo aí, lembre-se, esse sistema é alimentado por forças malignas. Então, filosoficamente, economicamente, socialmente e em todas as áreas, esse sistema está fluindo, esse sistema está sendo direcionado e dirigido por um ser maligno chamado Satanás ou Diabo. É ele. O mundo inteiro jaz no maligno, todo mundo jaz, está sob o controle dele. Portanto, o que emana de energia para que esse sistema ande, flui do coração dele, sai de dentro dele. Portanto, ele vai escolher quem? Homens e mulheres, para poder torná-los seus, o quê? Súditos. Ele dá para ele o quê? Poder, dinheiro, para ele desvirtuar a mente das pessoas, para ele atrair as pessoas. Olha, a coisa mais incrível que tem é que as pessoas acreditam em cada mentira. E às vezes cada verdade linda os cabras não dão a mínima. Vou dar um exemplo para você. O Senhor Jesus chegou pregando o evangelho do reino. Pregou para Jerusalém. E Jerusalém não creu nele. Chegava um rabino, pregava aquelas coisas que estavam lá naquela letra, e os caras criam veementemente. É natural do ser humano não crer nas coisas espirituais, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais elas são discernidas espiritualmente. Não tem como você entender a Bíblia se você vier na perspectiva humana, racional apenas. Você precisa de auxílio espiritual para você entendê-la. Por isso, se você não olhar para ela com um olhar espiritual, você vai lá, que balela, isso é brincadeira. O mundo está no maligno, certo? E o que é que o maligno diz para você? Olha, você conhece muitas pessoas que não querem saber de Deus. O que é que elas dizem sobre a vida? Quando você morreu, o que é que elas dizem? Você já escutou alguma coisa? Vamos lá. O que é que vocês ouvem? Quando, rapaz, se tu morrer, tu vai para onde? E eu sei lá para onde eu vou. Ah, depois eu vejo. E eu estou lá preocupado com isso. Eu quero agora encher a barriguinha de cerveja. Eu quero agora tomar todas. Eu quero curtir todas. Eu quero viver todas. E o homem só vive hoje, final de semana, para curtir a vida. Curtir a vida aí abre um leque de opções. De onde é que vem isso? E as pessoas estão dizendo assim, tu matou alguém. E aí? Matei. E aí diz assim, está matado. Rapaz, tu não devo nada a ninguém. Mas você está enganado, sabia disso? Você sabia que você está enganado? Quem disse que você é senhor de você mesmo? Quem disse que o mundo está aí e não presta contas a ninguém? Quem disse que o mundo está aí e tudo é para ficar como está? Ah, não, a gente faz, nasce, pinta e borda, faz o 7, vira o 7, faz tudo que tem que fazer e depois está tudo bem. Eu pinto e bordo, morro, acabou tudo. Quem disse a você isso? Vamos dar uma pensadinha comigo. Você sabe o que é isso aqui? Alguém falou aí universo, não foi? Pronto. Isso aqui são galáxias. Não estou falando estrelas. Eu estou falando galáxias que foram criadas e estão na mais perfeita ordem, produzindo bilhões e bilhões de energia no mundo. Visível. Porque a luz, depois de um tempo, ela se perde e transforma-se numa luz vermelha que os telescópios que estão no ar da Terra não conseguem captar. Mas do fato visível, você tem isso aí. Ah, são estrelas. Que bacaninha essas estrelas. Não, não são estrelas. Isso aí são galáxias. Isso é, cada galáxia são bilhões de estrelas nelas. Então aqui são galáxias. Você sabe quantas galáxias os cientistas já disseram que existem no mundo? Você tem uma ideia? No universo? Não, né? Deixa eu trazer uma contazinha para você que eles fizeram. No universo perceptível, no mínimo, entre 170 bilhões de galáxias a 200 bilhões de galáxias no universo. E todas distintas uma das outras. E eu tinha visto uma mano estava bem lembrado, ele me mostrou hoje. Você sabia que tem uma estrela que é 1 bilhão de vezes maior do que o Sol? Dá para você perceber isso? Uma estrela que é 1 bilhão de vezes maior do que o Sol? Dá para não, né? Pois é. É a maior estrela conhecida. Ela tem 1 bilhão de vezes o tamanho do Sol. Galáxias entre 200 bilhões e 170 milhões e 200 milhões de galáxias no mundo. Você está pensando que nesses universos de 170, vamos botar por baixo, milhões de galáxias, existe um planeta. E nesse planeta existe eu e você. Você sabe quanto é a população da Terra hoje? 2014, você tem ideia? 7 bilhões 284 milhões. Você sabe quanto era a população da Terra em 1830? 1930? Alguém sabe? Deixa eu pegar aqui meu dado de informação. 1930, 2 bilhões de pessoas. Nós estamos quanto? 2014, nós temos 7 bilhões 200
e lá vai fumaça de pessoas. Não tem uma que tenha uma digital igual a outra. As pessoas que morrem e que botam seu corpo para ser cremado e os caras vão fazer aqueles diamantes, não tem um diamante da mesma coisa que é gerado por pessoas. Você morre, o cara toca fogo em você, leva você para um lugar que pega aquelas cinzas em alta pressão, transforma num diamante. Às vezes, aquela história que eu falei, a mulher ama demais o marido morreu, aí ela vai lá, manda queimar o cara, faz uma prensa maior do mundo, paga uma fortuna, ele vira um diamante, ela pendura no pescoço, só tem valor para ela, para ir para fora não tem. E ela anda com aquele camarada. Muitas irmãs não querem, por quê? Esse cara já foi um peso na minha vida quando era vivo, e agora, depois de morto, eu vou andar com ele pendurado no pescoço. Deixa isso para lá. Mas o que eu quero dizer para você é que não há um diamante igual na cor. Todos são diferentes. Se você olhar para a humanidade, vamos botar aí que a humanidade já teve 10 bilhões de pessoas, desde que ela foi criada até hoje. Não tem uma igual a outra. Todas são diferentes. E para os animais? Insetos e répteis. Dá para você imaginar quantos bilhões foram criados? Não tem um que seja parecido com outros. Todos são da mesma raça, mas eles têm distinções de um para o outro. Não tem uma zebra igual a outra. Você sabia disso? Não existe uma zebra igual a outra. Todas são rigorosamente diferentes uma das outras. O que eu quero mostrar para você é que nessa grandiosidade do universo, existe um planeta chamado Terra, que só tem vida porque tem uma inclinação bem pequenininha. E é essa inclinação que dá a condição para que haja vida. E há uma estrela que traz a vida para ela. E nesse universo tem essas pessoas, eu e você. E eu não acho bonito o universo, não. Ainda tem uma coisa mais bonita do que o universo. Uma estrela de 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. E eu não acho isso bonito, não. Acho grandioso, mas bonito não. Bonito, eu acho, é a minha esposa. Agora, preste atenção. O que eu quero dizer para você é, pare um pouquinho e olhe para a beleza que você é. Você olha para você externamente, mas eu quero que você entre um pouquinho dentro de você. Eu quero que você comece a olhar o funcionamento do seu corpo. A máquina perfeita que você é. A máquina perfeita. O cara toma uma Coca-Cola, um pedaço de bolo, uma torta de não sei o que, um pudim, uma delícia de abacaxi, uma lasanha, aquilo entra, transforma-se em alimento para esse corpinho. Se vai ficar gordo ou não vai, aí é outra coisa. Aí quando você olha a temperatura ideal, tudo no lugar certo, um olho que capta dimensão, ele penetra dentro da dimensão, eu consigo ver perfeitamente as dimensões das pessoas, você está perto de mim, o outro está ali, aí você vê contorno, vê tudo, isso é uma maravilha. Quando você olha para o funcionamento do corpo, você olha para o sangue é vida, correndo ali dentro, você analisando o sangue, é uma coisa fantástica. Você olha para os órgãos, cada um com a sua função, deu uma zebra aqui, o cérebro manda uma mensagem para um, para outro, e eles vão trabalhando daqui a pouco, tentando resolver, tentando funcionar. É tanto que depois de 40, 50 anos, você comendo errado, acabando com o seu corpo, é que você começa a aparecer com doença. De tão formidável que é esse corpo. Imagina se você começa a comer certo desde os 12 anos de idade. Você vai perguntar para mim, pastor, o que é comer certo? Aí você vai ter que pesquisar com os caras que estudam, os nutrólogos da vida. Mas eu quero dizer para você, se você começasse a comer certo desde o início da vida, você viveria saudável muitos e muitos anos. Por quê? Saúde. Isso é algo maravilhoso. E você acha que tudo isso é balela? Eu vou fazer uma perguntinha aqui que eu fiz e vou fazer para alguém que vem pela primeira vez na igreja, eu acho. Você está vendo esse relógio no braço desse rapaz, você está segurando a mão dele? Sim. Você acha que esse relógio apareceu ao acaso no braço dele? Foi por acaso que apareceu no braço dele? Você acha que alguém fez? Com certeza. Olha, ela disse, com certeza. Tá me achando? Claro que foi isso. Aí eu pergunto para você, e você acha que você é obra do acaso? Tu olha para um relógio desse e olha para o relógio e diz, ah, não, isso aqui alguém fez, com certeza. Aí olha para você uma máquina perfeita, que consegue mexer o dedo, olhar, vai lá embaixo e volta, o pensamento vai na profundidade que ninguém vai, você consegue ir longe e você acha que você é fruto de quê? Agora vamos lá, e essa terra que nós vivemos, você acha que isso também é obra do acaso? Lembre-se sempre que há uma lei que diz do acaso, o acaso, a bagunça, a desordem não gera ordem, o que gera desordem é da ordem para a desordem, nunca da desordem para a ordem. E o que acontece? Aí você vai para o planeta Terra, uma coisa fantástica, uma inclinaçãozinha assim, que faz com que ele tenha vida, tenha inverno, hidranã, outras coisas, rota de si, dá a roda do Sol, e barará, bababá. Vamos para o universo, 170 bilhões de galáxias, funcionando perfeitamente, não para de produzir energia, aquela coisa fantástica. E sabe o que é que segura o universo? Uma coisa chamada gravidade. Todas essas galáxias que você viu aqui, todas elas, sem exceção, só mantém-se por causa da gravidade, senão nenhuma delas existiria. Todas exploderiam e seria um verdadeiro caos no universo. Mas a gravidade mantém elas unidas. Até o fim da vida da estrela, a gravidade é que segura ela. Depois ela transforma-se num buraco negro. Mas é a gravidade que continua segurando e mantendo tudo na mais perfeita ordem.
E aí as pessoas olham para tudo isso e não dão o mínimo valor. Há uma força criadora que criou tudo isso aí. E hoje vivem como se fossem senhores do universo. Mas isso é um trabalhar maligno. Existe um sistema que deseja derrubar ou gerar um governo único mundial. Mas ele nunca poderá fazer isso se algumas coisas não acontecerem primeiro. Ele primeiro precisa detonar a economia. E ele só pode detonar a economia do presente século se destruir os Estados Unidos. Então eles precisam destruir os Estados Unidos. Se eles não destruírem aquilo ali, não conseguem destruir a economia deles. Portanto, eles não podem fazer o que eles querem fazer. Porque isso já está acordado. Um novo sistema funcionando no mundo. Um novo sistema econômico. Um sistema que é forjado e vai ser mantido pelos banqueiros. Eles querem uma nova categoria. E aí algumas pessoas dizem, mas é verdade. O problema é que isso está divulgado porque quem controla a mídia são eles. Quem controla o mundo? Poucos homens controlam o mundo. Se você olhar para as telecomunicações do mundo todo, está na mão de um homem. Quem é o homem que controla? Alguém sabe? É um mexicano. Ele controla as telecomunicações do mundo todo. O que ele decide, decide. O que é decidido por aquele grupo, decide. Quem controla o mundo hoje? Os bancos. Quem controla o país? O banco. É o banco que é o lugar que tem a riqueza. Nele, no banco, está toda a riqueza. Você não pode atacar um banco, porque se você destruir os bancos, o sistema monetário vai embora. E aí não pode. Nós vivemos hoje o capitalismo bancário. São eles que dominam, que passam taxa, que determinam juros, que determinam empréstimo. São todos eles. Se eles se reunirem, por que você acha que o nosso país está tão bom? Porque esses banqueiros resolveram colocar dinheiro aqui dentro. Por quê? Porque eles estão tentando, numa jogada mundial, fazer o que eles querem. Vamos escolher um país para a gente poder depositar dinheiro. E aí eles depositam dinheiro no país. E aí a própria mídia que está a serviço dele começa a dizer, ó, se tu botar no Brasil, ele está com risco zero. Você lembra aquelas informações que saem no Jornal da Globo? Não sei se você já viu, ou no noticiário da economia. Olha, o risco Brasil, já viu falar nisso? Aquilo é uma informação para o mundo aí fora de como é que está a condição para aplicar dinheiro aqui ou não. E aquilo é forjado, aquilo é feito por quem? Pelos banqueiros. Por quem aplica dinheiro aqui dentro, pelos mega investidores, são eles que determinam. Um dia eles quiseram quebrar a União Soviética, a Rússia, de Putin. Simplesmente de um dia para o outro foram tirados bilhões de dólares da Rússia. O que aconteceu? Putin ficou louco. Eles querem quebrar a Rússia, não pode. Foi negociar para um, negociar para outro, os caras colocaram as condições. Resolveu-se, no outro dia voltou os bilhões para a Rússia novamente. E é assim que é feito. É assim que o sistema estava funcionando. Mas nós precisamos entender que por trás de tudo isso, há uma força que prepara este mundo para o anticristo. Nós precisamos entender que há uma força que prepara esse mundo para um governo único mundial, que controla lá a economia, a parte política, ele vai controlar a parte militar, ele vai determinar o que o mundo irá fazer. Não é brincadeira não, não é um povozinho, não é um estado, não é um município, não, esse sistema irá dominar o mundo e vai determinar o que o mundo vai fazer. E o objetivo dele totalmente é o que o mundo irá adorar. O final de tudo é espiritualidade. O final de tudo é a parte espiritual. Por exemplo, muitas pessoas olham para o PT. Quem foi que criou o PT? A teologia da libertação. Na pessoa de quem? Do Frei. Foi ele que foi lá e começou a articular isso aí. E o que é que acontece? Eles não têm nada de católico. Eles não têm absolutamente nada de católico. Eles só têm o nome de igreja porque existe um sistema que funciona assim. Deixa eu mostrar para vocês, olha aqui. Você sabe quem esses dois caras aqui são? Quem sabe? Esse camarada aqui é o Papa do satanista, ele já morreu. Esse cara aqui foi o que criou a Bíblia do Diabo, é ele que criou a Igreja de Satanás, e ele é o Papa Negro. Não aquele Papa Negro da Igreja Católica, mas ele é o Papa Negro para o pessoal do voodoo e o pessoal satanista. É ele é o principal homem. Foi ele que abertamente criou a Bíblia de Satanás, foi ele que criou a Igreja de Satanás, e onde há as adorações profundamente satânicas. É ele. Sabe quem é esse rapaz que está do lado dele? Está ali o nome dele, ó. Sabe quem é? A música está a serviço de Satanás. Isso é importante que nós venhamos entender. A música está a serviço. Ele não está no mundo, no jaz maligno. Então a música que você ouve está a serviço de Satanás. Ou para adoração direta a Satanás, ou para tornar você menos culto. Por exemplo, há uma pesquisa que não foi divulgada, que algumas músicas que você escuta, você transforma-se num imbecil. Ela foi feita no Japão. O cara começou a botar aquelas músicas assim, tum, 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 tum. Isso é música para eles. E o que aconteceu? Foi feita uma pesquisa, o que é que ficou provado? Que quanto mais você escuta esse tipo de música, menos inteligente você fica. Mais analfa e mais quadrado e mais retrógrado você fica. Retrógrado no sentido de quê? De você não ter outra perspectiva. Aí de repente você para no carro, tem um cara no seu lado com um carro que tem 280 mil caixas de som, já viu?
O cara num Fusquinha, e no Fusquinha tem 280 mil caixas, estourando Fusca, pula parafuso, rosca de parafuso, pneu. Que é isso, meu amigo? O que é que tá tocando? Funk da gatinha, a gatinha vai pra cá, a gatinha vai pra lá, e a gatinha vai funcar, a gatinha está aqui. Que é isso, meu amigo? Mas isso é o sistema que está trabalhando para tornar você o quê? Um zero à esquerda, um alienado, um Zé Mané. Aí desce o cabo do carro, forte, 300 de braço, todo tatuado, parece mais um guiné, todo pintado de tatuagem, e desce e a tanque da gatinha, e ele sai. A música está a serviço. Olha o sinalzinho que você vê muitos evangélicos fazendo. Está aqui no peito desse cara. Esse cara é um andrógeno. Ele diz que não sabe se é homem ou mulher, e ele faz tudo que vem pela vida. E olha quem era o mentor dele. E ele disse que a música está a serviço de Satanás. As bandas que estão aí, Satanás dá o poder a ela. Os discos são consagrados às músicas, e quando você ouve, forças malignas atraem você para lá, para que você possa fazer. E a música domina e controla o mundo, destruindo a vida de muitas pessoas. Muito embora o louvor salve, mas a música, na sua grande parte, destrói. E assim você vai. Ora, você ia querer colocar um cara desse para ser governante do mundo, sabendo quem ele é? Claro que não. Mas é claro que você não quer colocar um cara como esse para ficar de frente, porque vai ficar muito chocante. Aí você faz o quê? Você faz o contrário. Bota esse cara aqui, ó. Todo mundo sabe quem é esse camarada? Agora eu duvido que vocês saibam o que eu vou dizer para vocês sobre ele. Esse rapaz aqui, Karl Marx, aos 17 anos ele tinha uma meta: destruir o cristianismo. Ele tinha que destruir o nome de Cristo, ele tinha ódio a Cristo. E ele trabalhou veementemente, foi crescendo, estudando, juntamente com o outro amigo dele. E ele foi trabalhando, depois disse: eu não posso destruir o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo está sedimentado no capitalismo. E enquanto eu não destruir o capitalismo, eu não posso destruir o cristianismo. E esse cara aqui é de onde todos os partidos de esquerda do mundo bebem nele. Lembra que eu falei que o PT foi gerado pela teologia da libertação? Todos os partidos de esquerda são desse cara aqui. Qual é o objetivo dele? Destruir o cristianismo. Mas eles são inteligentes. Por exemplo, você sabia que Karl Marx é satanista? Não, né? Você acha que ele é um filósofo, um cara que estudou economia e tal, só isso. Pois ele é satanista. Tem um pastor que foi torturado na Rússia. E ele disse como era o tema de sua tortura. Pegava um rabino e um padre. Começava a arrancar os dedos do rabino. E dizia para o padre: renuncie à sua fé, que aí o padre torturar o rabino. Aí pegava o alicate, cortava o dedo do cara mesmo, na base. E o cara: pelo amor de Deus, não faça isso. Renuncie à sua fé. E o padre não queria renunciar. Cortava outro dedo do rabino. Depois ele cortava todos os dedos do rabino, arrancava fora, botava o sacerdote, trazia um pastor. E dizia: pastor, renuncia à sua fé, senão eu vou cortar o dedo do cara. E esse camarada começou a olhar que todo o trabalho mental que era feito nas prisões soviéticas, naquele tempo da perseguição contra o evangelho, todo ele tinha um fundo espiritual. E ele começou a pesquisar que esse camarada aqui tinha escritos que nunca foram publicados e hoje estão guardados. E ele começou a ter acesso a esses escritos dele. E entre outras coisas, a primeira coisa que ele descobriu é que ele era satanista, profundamente compactuado com Satanás. Ele buscava as forças das trevas para poder destruir o cristianismo. Então isso não vinha à toa. O ódio dele mortal contra Cristo. O ódio mortal contra a igreja. E ele disse: eu não posso destruir a igreja católica, porque eles são muito fortes. Você sabe quantos católicos, cristãos e evangélicos tem no mundo? 2 bilhões e 200 milhões de pessoas. É a maior força religiosa do mundo. Os muçulmanos estão com 1,5 bilhão. Os cristãos, católicos e ortodoxos e outras coisas mais formam 2 bilhões e 200 milhões. Não posso destruir uma coisa como essa, porque eles estão fundamentados em cima de quê? Capitalismo. A base dele é o capitalismo. Eu preciso destruir o capitalismo. Quando eu destruir o capitalismo, isso é tornar o caos naquilo que eu quero. Olha a nova ordem mundial que vem aí. Quando eu destruir isso, eu destruirei a igreja e Cristo será aniquilado da face da terra. Esse é o objetivo da esquerda. Não estou dizendo que a direita é boazinha, não. Estou dizendo que político, para mim, é coisa do cão. O que eu quero dizer é que nós precisamos entender a ideologia que move o mundo, que está gerando o mundo. E aí, quando você olha para esse cara, você não tem problema nenhum em ter um livro dele em casa ou estudá-lo. Quem fez humanas aí na universidade ou está fazendo economia, tem que estudar esse cara aqui. Um grande homem, é falado e que ele é isso, que ele é aquilo outro. Mas ninguém diz para você que ele é comprometido com Satanás até o talo, porque o objetivo dele é destruir o cristianismo. Mas por que ele tem tanto ódio a Cristo? Porque ele é um adepto de Satanás. E você sabe que Satanás tem ódio mortal, se ele pudesse morrer, a Cristo. Você sabe que Satanás trabalha para destruir Cristo. E a perspectiva de Cristo é: eu vim para destruir as obras dos Satanás. Cristo veio para destruir, desfazer o engano e a grande malícia jogada no mundo. E o que acontece?
Um cara como esse à frente de uma ideologia de esquerda, nada melhor, um filósofo, um cara preparado, intelectual, só que ninguém sabe que ele é. Ele casou com a sua empregada, teve um filho com ela, e a empregada disse, era horrível as sessões satânicas na nossa casa. Velas pretas e outras coisas, mais rituais macabros que eles faziam, buscando poder e buscando o quê? Uma visão além das pessoas. O que é que ele disse? Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificar o mundo. Isso aí é o que Satanás disse para ele que ele iria fazer. E aí Satanás passou para ele a mensagem. E aí de repente esse cara vem e escreve aquela obra para alguns homens monumental com relação à mudança de perspectiva de vida da humanidade, mas o objetivo final é destruir uma base tremenda daquilo que Deus trouxe para nós na pessoa do Senhor Jesus, o nosso Cristo. E as pessoas estão vivendo como hoje? As pessoas estão vivendo exatamente nessa perspectiva. Se você olha para a direita, se você olha para a esquerda, se você olha para frente, se você olhar para trás, você vai observar que há um trabalho no mundo atual para destruir tudo que diz respeito à fé na igreja. Por exemplo, há um projeto na ONU, aí você pesquisa depois, que eu não posso me demorar, que eu tenho outras coisas para falar aqui, onde há uma busca por devolver a terra aos animais. Porque nós, seres humanos, somos os intrusos. Portanto, o objetivo é devolver 70% do mundo para os animais e ficar 30% somente para os seres humanos. Mas quem? Só eles. Porque os pobres deverão morrer para dar lugar a isso. O absurdo caminho é tão grande que hoje o pessoal está fazendo casamento de cachorro, casamento de gato. E agora vai ter uma festa onde os periquitos irão casar. Aí você acha um absurdo? No shopping vai ser obrigado a ser colocado carrinhos para transportar os cachorros das madames. Os cachorros agora não têm mais o direito de andar, de correr. Os cachorros agora andarão no carrinho. Você vê o carrinho lá pensando que é um bebê. Não, é um cachorro dentro do carro. As mulheres empurrando o cachorrinho e está lá escrito, dog não sei o que. É o carrinho do cachorrinho. Você vem com o seu cachorro, aí bota ele no carrinho, porque ele não pode pisar no chão do shopping, ele não pode andar. Você tem que carregar. Daqui a pouco é ele que vai dizer o que você vai fazer. Mas é o mundo que hoje está trabalhando. Você hoje sabe que existe um sistema para diminuir a população. Como nós vamos fazer isso? Como nós vamos depravar? Se os homens se transformarem gostando de homem, as mulheres começarem a gostar de mulher. Vamos extinguir isso aí. A Europa hoje passa por um problema seríssimo, especialmente a França, porque não tem garotos, não tem filhos, porque os casais demorando a casar, outros não querem mais casar, mas o grande mal, o grande número de homossexuais, ou masculino e feminino, que não produzem vida. E a França está entrando pelo cano. Sabe por quê? Porque os muçulmanos do outro lado têm 6, 7 meninos. E daqui a 20, 30 anos a França estará o quê? Muçulmana. Mas não é só a França, é a Europa. E há uma preocupação profunda do sistema, porque isso não pode acontecer. Nós não podemos deixar o mundo na mão deles. E o que acontece com o mundo? Você vê que o mundo prepara-se para o caos. A busca é a desordem. A busca é, nós precisamos avacalhar o sistema, precisa entrar numa desordem. Quanto mais desordem, melhor para quem estiver no poder, especialmente se for ditador. Quanto mais fome, quanto mais miséria, é melhor para quem estiver dominando. Por quê? Porque com migalhas ele segurará o povo e aí o povo vai estar na mão dele. Isso é um sistema que está sendo permeado pelo mundo. Isso está sendo colocado em todos os cantos do mundo. Por quê? Porque ele prepara-se para que o anticristo possa assumir todas as coisas. Nos Estados Unidos, as pessoas têm que ter um chipzinho na mão para poder ser atendido. O sistema de saúde já está funcionando. E é na mão. Por que na mão e na testa? É o único lugar ideal para se implantar. O mundo se prepara para que aquilo que a Bíblia diz aconteça. Isso é, o mundo estará sob o domínio de um ser humano apenas, controlando tudo que diz respeito à humanidade. Ninguém compra, ninguém vende, ninguém entra, ninguém sai se ele não autorizar ou não tiver vínculo com ele. E nós estamos vivendo como? Nós estamos vivendo como se nós fôssemos estar aqui há 1 milhão de anos para frente, como se tudo estivesse na mais perfeita ordem. Nós estamos vivendo assim. E não há uma preocupação espiritual com relação ao que está acontecendo à nossa volta, o que acontece no mundo, os acessos a informações, o acesso a você saber o que os caras estão produzindo no mundo. Você acredita em tudo que você ouve e vê? Você é bobo, porque o sistema está funcionando para manipular você e fazer e tornar conhecido por você aquilo que eles querem. Então, eles vão acabar com tudo. O problema é que nós não conseguimos ver isso e não conseguimos nos preparar para isso, espiritualmente falando, porque não tem como você ter outra atitude a não ser oração, presença de Deus na sua vida. Nada que você faça você vai medir, porque o mundo caminha para isso aí. O mundo está nessa busca. E esse homem aqui tem influenciado milhões e milhões de pessoas para um desvirtuamento materialista da vida
onde a vida torna-se presente para hoje, e somente para hoje, e somente para hoje. E nós precisamos entender que nós precisamos abrir os nossos olhos. E esse trabalhar é em 3 áreas. A primeira área, espiritual. A busca para tirar o homem de Deus é profunda desde os primórdios da humanidade. Você lembra que quando você começa a estudar a história das civilizações, a primeira coisa que você encontra são os pagãos. Eram homens ou mulheres que adoravam qualquer coisa, pedra, pau, numa perspectiva sem ter um rito religioso, sem ter uma dogmatização, sem ter nada, eles adoravam qualquer coisa. E aí o que é que nós vamos encontrar? Você encontra um Deus, aquele que criou todas as galáxias, aquele que criou a Terra, aquele que criou o homem. Você vê como ele é maravilhoso. Ele via que o homem buscava algo. Todo homem tem necessidade de algo, especialmente quando a coisa fica ruim. O homem ele é muito metido a forte quando ele está saudável. Por exemplo, você pega um cara desse aqui da igreja, um jovem desse aí, jovem, forte, bonitão, bate no peito, não sei o que, fala grosso. Mas pega esse cara que fala grosso, bate no peito, metido a brabão, metido a bonitão, metido a galã de cinema, metido a não sei o que, pega esse cara e deixa ele pegar uma doença ruim. O que acontece? Esse camarada fica tão manso, mas fica tão manso, tão bonzinho, que você fica, oh meu Deus, se dá pena desse garoto. Porque tirando a saúde do homem, ele vai embora. Satanás já disse isso. Ah, Jó está muito bom porque ele tem tudo. Tira tudo dele. Ah, mas também ele ficou com saúde, tira a saúde dele. E aí Jó continuou firme. Mas a Jó, nós não somos Jó, a maioria aqui não é Jó não. Se tirar a saúde, tirar tudo, o cara blasfema, bate na parede, quer quebrar a cabeça e um monte de coisas mais. São poucos Jós da vida. E o que acontece? Tira alguma coisa dessa aí dele, você vai ver o que vai acontecer, o caos, o cara se acaba, desaparece. E o trabalhar maligno nesse mundo que jaz no maligno é destruir a sua espiritualidade. E o que foi feito? As várias religiões que apareceram no mundo. Depois do cristianismo só surgiu o Islã. Todas as outras já existiam antes do Islã. Por exemplo, se você vai para a área chinesa, você encontra Confúcio, Tao e o budismo chinês. Todos eles antes de Cristo. Se você vai para aquela área da Ásia, você vai encontrar o budismo tibetano com aquelas pessoal da sua área. Todos eles antes de Cristo. 660 antes de Cristo é o caso do Buda. Se você for para o shintoísmo antes de Cristo, todas as grandes religiões apareceram antes de Cristo, exceto o Islã. Abrindo um parênteses, você sabe qual é o maior país espírita do mundo? O Brasil. Nem na França o espiritismo é tão poderoso quanto é no Brasil. Ele foi criado por Allan Kardec, um francês, veio para cá, aqui tomou uma roupagem e hoje nós temos 13 milhões de brasileiros espíritas. E o que é que todas essas religiões estão dizendo para você? Todas elas, exceto o cristianismo. Você pode se salvar se você for o quê? Bonzinho. Se você fizer boas obras. Mas são todas, não é uma, não, são todas. Todas estão dizendo para você, você pode salvar se você for bonzinho. Mas ele não diz nada numa perspectiva moral. Se você for bonzinho apenas, mas tiver 12 mulheres, 3 namorados, 3, não tem problema nenhum, seja bonzinho. Se você é bonzinho e de vez em quando dá uma rapada aqui, um dinheiro ali, outra coisa, não tem problema nenhum. O único que vai dizer diferente é o cristianismo. E a área que ele atua é exatamente nessa aí, a área espiritual. Ele sabe que você precisa da divindade. Ele sabe que você precisa de um suporte maior. Um suporte onde você possa recorrer. Um suporte onde você possa ter um porto seguro nas dificuldades da sua vida. Onde você possa se reportar, possa clamar, possa querer. Ele sabe de tudo isso. E ele vai empurrar você para lá. Olha só o que diz João 10:8. O Senhor Jesus está dizendo, cuidado com sua vida espiritual. Cuidado com aquilo que entra nos seus ouvidos. A companhia má destrói, corrompe os excelentes costumes. Pessoas depravadas, pessoas pervertidas, elas poderão destruir a sua fé. João 10:8, o que é que diz? Vamos lá, pode dizer. Somente as ovelhas não lhe deram ouvido. Todos que vieram antes de mim. De que ele está falando? Você parou um pouquinho para pensar? O Senhor Jesus está falando de quem? Todos que vieram antes de mim. Você pode pegar uma perspectiva localizada ou geral. Uma perspectiva regional ou mundial. Ele diz, todos que vieram antes de mim. Fazendo o quê? Trazendo a mensagem que eu trago. Trazendo uma mensagem parecida com essa. Trazendo a perspectiva de chegar a Deus. O que é que todas as religiões levam? Para Deus. E o que é que ele fez? Todos que vieram antes de mim, dizendo que tinham um caminho, ou uma opção, ou como você chegar a Deus, eles são ladrões salteadores. Estão lhe enganando, estão desvirtuando você. E hoje em dia, a grande maioria das pessoas estão enganadas. Você está pensando que alguns dos piores pecados são aqueles pecados, às vezes, cometidos, são aqueles homens que se levantam para levar milhões de pessoas
para o inferno. Hitler matou muita gente, é verdade. Mas tem umas pessoas que estão aí vestidas bonitinhas, simpáticasinhas, mas que estão levando mais gente para o inferno do que Hitler levou. Porque estão enganando as pessoas com uma mensagem falsa. Eles são portadores de uma mensagem do mundo que jaz no maligno para enganar as pessoas. E nada melhor para o seu ego do que você dizer assim, eu sou bom. Nada melhor para o seu ego do que você olhar para você e dizer assim, eu sou um cara legal. Nada melhor para o seu ego do que você dizer, eu estou conseguindo as coisas porque eu sou bom. E a Bíblia chega para você e diz assim, você não tem nada de bom. Se você não tiver Cristo dentro de você que transforma e modifica a sua vida, você não tem absolutamente nada de bom. Paulo vai dizer, miserável homem que eu sou. Se você não nascer de novo, não for transformado, você é anátema diante de Deus. Você é pecado, você é morto espiritualmente. E Deus traz a proposta para você, para que você possa sair de onde você está para Deus. O mundo começou uma historiazinha dizendo assim, que Deus terrível, que Deus horrível, um Deus que chegou para mim e me condena porque eu não quero servir a Ele. Olha só que lógica. Um Deus que me condena porque eu não quero servir a Ele. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o seguinte, o 17 vai dizer o quê? Ele não veio condenar o mundo porque o mundo já estava condenado. O Senhor Jesus não veio condenar. O Senhor Jesus veio como uma bênção de Deus para cada um de nós. Ele é a ponte que tira você da condenação que você está e leva você para Deus. É como se você estivesse numa ilha, condenado a sucumbir naquela ilha por um grande terremoto e de repente aparece uma ponte. Alguém coloca uma ponte para você e estende a mão e está tirando você daquele lugar para outro lugar seguro. Este é o Evangelho. Esta ponte é Cristo, é a salvação que leva para Deus. A boa nova é, Cristo nos dá uma ponte para sairmos de onde estamos. O mundo já está condenado. Mas o mundo não quer saber disso. Ele acusa o Senhor Jesus de que ele é muito mal porque a gente não quer seguir ao que ele diz. Mas é a única opção que você tem, você quer ser salvo, porque você já está perdido. E ele vem, você quer entrar nesse caminho? Para entrar nesse caminho você tem que seguir estas normas, esta lei. E aí traz a salvação para o homem. O mundo está perdido. Não importa se são pessoas aparentemente boas ou pessoas legais. Elas estão condenadas. Pela Bíblia elas estão condenadas. E o que é que o inimigo tem feito? Ele tem buscado destruir toda e qualquer espiritualidade nas pessoas que agrade a Deus. Não é espiritualidade como o sentido total de espiritualidade, mas é a espiritualidade que agrade a Deus. Você olha para as religiões, o que é que as religiões estão dizendo? Seja bonzinho que você vai para o céu. Tem uma frase aí que eu não sei se é realmente do Francisco, mas já está circulando, é que ele diz que todas as religiões são verdadeiras. E ele afirmou isso por quê? Porque as religiões são verdadeiras dentro do coração de cada um que crê. Eu pergunto para você, como é que um representante de Cristo na face da terra, como ele diz que é, pode abrir a boca para dizer uma apostasia como essa? Como é que o cara abre a boca para dizer uma blasfêmia como essa? Que todas as religiões são verdadeiras, porque no coração de cada um ela é verdadeira. Isso é uma coisa que vem do maligno. Como é que alguém que vem do Senhor Jesus pode dizer uma coisa como essa? Porque o Senhor Jesus morreu exatamente para dizer o contrário. Ele foi para a cruz, foi crucificado, passou 3 dias no seio da terra pregando aos perdidos, sofreu o que sofreu para dizer exatamente o contrário. O que é que ele veio dizer? Somente a minha vida pode trazer vida para você. E aí aquele que é representante dele aqui na terra diz que todas são verdadeiras. Mas isso é um trabalhar maligno. O que é que ele diz com isso? Que agora o católico não precisa mais pregar o evangelho para ninguém. Que agora o cristão não precisa mais pregar o evangelho. Deixe cada um na sua religião, porque cada um tem a sua verdade dentro de si. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Isso é anátema, como diz o apóstolo Paulo. Se um anjo descer do céu e pregar para você um evangelho diferente do que eu tenho pregado, é anátema. E ele está pregando um anátema, um pecado diante de Deus. Como é que um homem como aquele pode abrir a boca para dizer uma coisa dessa? Das duas, uma, ou porque ele está cheio de Satanás, ou porque ele está corrompido com esse mundo, tomou a forma do mundo, tem que agradar o mundo, porque senão ele não sobrevive. Ele está perdendo dia após dia fiéis na Europa, na América do Norte, e ele está fazendo todo tipo de coisa para atrair. Não importa como você esteja, vem, eu quero a igreja cheia, eu quero recuperar o poder. Isso é algo absurdo. Teologicamente falando, isso é absurdo. Se você estudar a Bíblia, uma frase como essa é um tremendo absurdo, porque o Senhor me disse, você precisa sair para pregar o evangelho. Ide. O evangelho é a verdade de Deus. Você não pode acreditar no Senhor Jesus como pessoa história e não pode desassociar isso da verdade que Ele é, Salvador e Senhor, Deus encarnado. Não tem como você desassociar isso. E o que foi que Ele mandou você fazer? Ide, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e por todos os confins da terra. Ide
e pregai. E por isso a igreja morreu, por isso Paulo morreu, por isso o Senhor Jesus morreu, por isso Pedro morreu, por isso todos os outros morreram, exceto João, para pregar o evangelho. E hoje, com o mundo materializado filosoficamente, o que é que ele está dizendo? Fique calado, cale-se, não diga nada. Cada um pode ser o que quiser. Quando ele acabar a espiritualidade, ele acaba a comunhão do mundo com Deus. Acabando a comunhão do mundo com Deus, ele parte para o segundo ponto, que é a moralidade. Ele vai afetar o seu relacionamento com você mesmo. Você vai ficar depravado. Você não tem mais princípios. Tudo que você quiser na sua mente podre, mundana, porque você não tem mais Deus dentro dela, você vai fazer. Você vê aquele jogador Ronaldinho, dente grande, leva 12 mulheres para fazer uma grande festa. Orgias. Não tem princípio moral. Você vê os políticos mentirosos, nojentos, acabando com o país, destruindo o país e mentindo. Mentindo. Mas isso é a condição moral. Você vê os homens trapaceando, enganando, roubando, metendo na mão, enricando desonestamente, mas isso é porque estão destruídos espiritualmente. Isso é um reflexo. Quando a moral está destruída de um homem, quando o homem não tem princípio moral, é porque ele não tem nada de espiritual dentro dele, acabou, foi embora. Ele não teme a Deus, ele não tem a quem se reportar. Quando você pensa malignidade, quando você pensa coisas ruins, quando no seu coração há desejos malignos, quando na sua vida você pratica atos indecentes, imorais diante de Deus, quando você faz coisas erradas, é porque você está destruído espiritualmente. E aí ele destruiu você espiritualmente. Qual é o segundo passo? Ele libera para você a moral. Faça o que você quiser, porque o importante é você ser feliz. Tenha quantos homens quiser, quantas mulheres quiser, seja depravado, porque o importante é você estar aí pintando e botando, e você vai se destruindo diante de Deus. Porque quando você perde a espiritualidade e você acaba-se moralmente, os pecados sobre a sua vida vão se avolumando de forma tal, e são tão grandiosos, que só o poder do Senhor, quando você se arrepender, se se arrepender, poderá libertá-lo. Uma coisa que as pessoas esquecem é que o pecado é cumulativo. Se você não pediu perdão, não se arrependeu e deixou, ele está sobre você, não importa em que ano você cometeu. E eu duvido, depois de muito tempo conhecendo as escrituras e entendendo como funciona a espiritualidade, eu duvido que alguém que está andando por caminhos tortos, ele se ajeite. Eu particularmente conheço muitos poucos. Uma vez que você começou a andar pelo relativismo, uma vez que você começou a andar pelo pecado, só a misericórdia insondável de Deus no leito de morte te salva. Na vida prática, eu acho muito difícil alguém que se desviou voltar. Não volta. Ele só vai para o anzol. Quando tiver, se Deus ama ele, aí às vezes é a mãe que está orando, é o esposo que está orando pela mulher, a mulher que está orando, é uma igreja que intercede, aí Deus joga um anzol lá e traz o cara quebrado, totalmente detonado, ele salva. Mas se não for assim, é muito difícil. Você vai encontrar exceções, porque exceções existem em todos os ambientes, mas normalmente, quando o cara começa a se desviar do caminho do Senhor, ele está perdido. Mas por quê? Porque ele trabalha contra ele mesmo, contra o mundo que jaz o maligno, que atrai você para dizer para você, o que importa é você ser feliz, seja feliz do jeito que você gosta. E a Bíblia diz que você não pode ser feliz mentindo, mas então não minta. A Bíblia diz que você não pode ser feliz se você vive uma vida de prostituição, mas se prostitua. A Bíblia diz que você não pode ser feliz se você vive uma vida de adultério, mas adultere. A Bíblia diz que você não pode ser feliz se você vive, mas faça. E você vai fazendo e não acontece nada na sua vida. Sabia disso? Você perde a presença de Deus da sua vida e depois não sabe mais como ela era. E aí você vive uma vida destruída e derrotada. E aí entra uma prática. Depois que puxou um abismo puxa para outro, o abismo puxa para outro. Quando você começa a tirar o caminho do pecado, observa se você consegue sair dele. Observa se tua mente não te escraviza lá. E você fica querendo pecar novamente, querendo buscar o pecado. Você fica querendo pecar, querendo fazer. Por quê? Porque você não se libertou. Mas se o Santo Espírito de Deus entrou na sua vida, você nunca mais quer saber de pecado. Você nunca mais quer saber de desagradar a Deus. Você teme e te ojeriza em entristecer o Espírito Santo. Mas quando você acabou a espiritualidade, a igreja não presta, as pessoas não prestam, a mensagem não presta, Deus não presta, e você vai ouvir quem? Satanás, o enganador, o mentiroso, aquele que vive destruindo a vida dos homens, é a ele que você vai servir, adorar e vai se abraçar a ele. Você viu aqui como está o Anthony, aqui quando eu mostrei a foto? Agarradinho com o Manson lá, os dois, porque eles andam na mesma corda bamba. Aí eu pergunto para você, nós estamos chegando a um final de um ano, e ano após ano as pessoas continuam brincando de ser crente. Sabe por que o Senhor Jesus olhou para Jerusalém e chorou por ela? Porque as pessoas estavam brincando. E ele disse, eu vim a esse mundo durante 3 anos, eu me doei para pregar uma mensagem. Isso não é brincadeira, escuta o que eu vou dizer para você. Durante 3 anos, o Senhor Jesus se consumiu
pregando o evangelho durante 3 anos. Por que ele fez isso? A Bíblia diz que ele não tinha formosura. Flávio Josefo diz que ele era aparentemente acabado. O rosto dele não conseguia dizer a idade que ele tinha. Por exemplo, quando você olha para Elmer, você diz que ele tem 50 anos. Mas quando você olhava para Cristo, com 33, você pensava que ele tinha 80. Porque ele era acabado, porque ele se doou para a humanidade. Você está pensando que aquelas noites que ele passou em oração é porque ele tinha um poder sobrenatural? Você está pensando que aquelas noites que ele passava em oração é porque ele dizia assim para o sono, para sono e pronto? Era não. Era porque ele pegava o sono, deixava de lado o sono em cima dele, ele em cima do sono, fica aí e em oração. Não vou dormir porque eu tenho uma missão muito grande. Quando você está lá, esse cabeludo, quando está lá na internet, jogando, o sono chega nele? Chega. Por que não chega? Porque a mente dele está nas coisas mundanas. Mas não chega mesmo não, ele passa um dia, vira outro, jogando e a mente é acordada. Por quê? Porque na mente dele tem um objetivo claro. Eu tenho que ganhar, eu tenho que marcar ponto, eu tenho que me dar bem. Mas na espiritualidade, quem está se preocupando com espiritualidade e coisa nenhuma? A materialização da mente já está sendo dominada. A mente já está controlando e você só pensa nas coisas daqui. E só busca as coisas daqui. Portanto, as coisas espirituais para você são um saco, são um tédio. Deus me livre. E aí Deus é o último lugar na tua vida. Aí eu brinquei até com um Zaqueu, dizendo assim, ele faz concentração para jogar futebol, jogar no domingo, ele se concentra no sábado, na sexta, fica lá trancado, eu vou ganhar, tem que ganhar, tal. Aí eu perguntei, quem aqui faz concentração para buscar o poder de Deus? Ninguém faz. Por quê? Eu quero lá o poder de Deus para quê? Eu estou numa boa, eu tenho dinheiro, tenho carro, tenho mulher, e tenho filho, tenho filha, tenho saúde, eu quero saber de concentração de Deus para nada, eu quero gandaia em alguns casos. Eu vou deixar de estar lá no forrozinho, eu vou deixar lá estar com aquelas gatinhas lindas, e eu quero... Deus está olhando para você. Eu vou deixar de estar lá assistindo minha televisão, meu programa, para estar orando. Que conversa? Por quê? Por quê? Porque tem uma mensagem maligna dizendo para você, você tem tudo. Aí a Bíblia diz para você, não sabe tu que tu és pobre, miserável, estás cego e andas nu. Aconselho-te de mim a comprar coisas preciosas para você. Roupa para te vestires, para cobrir a tua nudez. Sabe o que quer dizer roupa na igreja? Para Deus, santidade. Roupa branca, santidade moral. Quando a sua moral é destruída, quer dizer, você não tem santidade, a sua mente é podre, as suas atitudes são podres, tudo que você faz é podre, porque você é imoral diante de Deus. E Deus abomina os imorais. Nunca se esqueça disso. Você tem que lembrar sempre, Deus é um ser moral. Quando você é um caba casado, que você está de olho em outra mulher casada, ou em outra mulher, dando em cima dela, você é um ser abominável para Deus. Sabia disso? Sabe não, né? Quando você é uma mulher casada, que está dando em cima de um homem casado, você é um ser abominável para Deus. Você fica diante de Deus hoje em dia e não é consumido ou destruído imediatamente dentro de um Deus que é fogo vivo, porque Ele é misericordioso. Senão você era para ser fulminada na hora. Ainda mais se você subir num púlpito, se você subir para falar de Deus, você era fulminado na hora que subisse. Por quê? Porque Deus é um ser moral e a moralidade dele, a santidade não aceita qualquer vestígio de imoralidade. Você é um ser imoral? Saiba que Deus abomina você. Você é imoral nos pensamentos, nas palavras, nas atitudes, você busca coisas imorais, Deus te abomina. Não fique pensando que Deus ama o pecador, essa história, Deus ama o pecador. Isso é conversa, se Deus amasse o pecador, não tinha dado o filho dele. Se Deus ama o pecado e o pecador da tal forma do jeito que ele é, não tinha dado o filho dele, ele ama você, mas você tem que mudar a sua vida. O amor dele foi demonstrado lá quando ele morreu por você. E aí o que acontece? Destruiu a moralidade, acabou com o homem. E aí ele vem para o próximo passo. Qual é o próximo passo? A parte social.